Fala, aluno Wise One! Seja bem-vindo à primeira aula do curso Wise One MCP1. E como é a primeira aula, a gente vai começar com o tópico instalando o Windows Server 2012 R2. E depois disso a gente vai acrescentando, a gente vai seguindo uma sequência. Primeiro instalar, depois configurar e depois vamos vendo os serviços que cobrem os outros objetivos do exame, ok? Nessa primeira aula, a única, a única teoria que vai ser que eu preciso ter falado os requisitos mínimos do, do Windows para instalação do Windows Server 2012 R2. E eles são bem, na verdade, né, são ridículos, né? Qualquer máquina vai funcionar, né? Então, o primeiro requisito é o processador. Ele tem que ter, no caso de um núcleo, né? E no mínimo, então no mínimo um processador com um núcleo de 1.4 GHz, tá? A memória RAM, no mínimo 512 megabytes. E o HD que você tiver, que você for usar, tem que ter no mínimo espaço livre em disco de 32 gigabytes. Claro, lógico que você não vai, se você colocar num computador assim, primeiro que um servidor nunca vai ser assim. E segundo que se você colocar num computador assim, numa máquina virtual, pegar só um núcleo, só um núcleo de processador e a memória RAM só de 512, lógico, ele vai funcionar? Vai, mas vai ficar lento. Não, não, né, não vai chegar a ponto de não poder usar, mas vai ficar lento. Então, lógico que você, num servidor, você vai ter infinitamente mais recursos do que isso. Mas esses são os requisitos mínimos oficiais para que se funcione adequadamente o sistema, tá? Mas agora, se vai ficar lento ou não, se dá para usar em produção ou não, são outros 500, tá? Então são esses valores e itens que você já tem que decorar, gravar na cabeça, porque se for cair no exame algo relacionado a requisitos mínimos, são esses valores aí que vão cair, tá? Antes de passar para a instalação, até uma dúvida que surgiu ali no Skype e que tem relação com esse assunto. Eu tenho aqui no meu laboratório, eu vou usar tudo a máquina virtual, tá? Se você quiser instalar o Windows Server num computador dedicado e instalar o Hyper-V e usar também, tranquilo. Ou mesmo máquina virtual no Azure, no Amazon AWS, enfim, tá? E provavelmente você vai montar também em máquinas virtuais, então eu antes de começar a instalar aqui vou te contar alguns detalhes, tá? Então, primeiro, aqui o que eu tenho de recurso aqui eu tenho 2 GB de RAM, se você tiver 1 GB de RAM já está tranquilo, tá? Até vou aproveitar e mudar aqui, ó, esse aqui é a memória máxima que ele vai usar, dentro, mesmo que seja dinamicamente, tá? Lá no YouTube tem um vídeo que conta dessa diferença aqui, se quiser se adiantar já pode ver lá. Ó, aqui eu tenho só um núcleo virtual, tá? Eu posso pôr mais aqui porque o servidor aguenta, mas até eu vou pôr pra não esperar tanto, mas você não precisa, tá? E de resto nada aqui, ó. Aqui eu tô usando uma ISO do Windows Server, que eu já vou te falar mais sobre isso. E aqui tem um VHDX em branco aqui que eu criei com o tamanho de, ó, com o tamanho de 20 GB que eu especifiquei, mas como eu usei ele do tipo expansão dinâmica, atualmente ele está usando 36 MB, ou seja, não tem nada, né? Nem instalei nada nele. O resto eu não fiz mais nada, tá? Só para você saber, poder criar o teu laboratório aí. Então é o seguinte, quando você vai baixar lá no Windows Server, ó, é nessa página aqui que você vai baixar, tá? Tem essa URL. É só escrever isso aqui no Google, tá? Ele já, primeiro link ali, mas se quiser anotar o URL, pausa e anota. Bom, beleza. Aqui você tem algumas opções, tá? Eu vou falar sobre. Tem a ISO e VHD. O ISO é o CD, né? Você vai colocar lá. E o VHD, ele é um disco virtual, né? Com o Windows já pré-instalado.
Então funciona assim. É que nem é a mesma situação quando você compra um servidor. Se você comprar um servidor de algum fabricante e que nesse servidor já tenha o Windows Server, tá? Vamos dizer que você não tem nada separado. No mesmo pedido você já comprou o servidor e já colocou lá que você quer o Windows Server lá, Data Center, que seja. Ele já vai vir pré-instalado para você, tá? Normalmente lá eles instalam e daí rodam lá o sysprep, que é um utilitário que apaga toda a identificação de todos os usuários, né? Os SID, né? Então o computador fica, o processo se chama generalização, ou seja, ele não tem nada, fica tudo em branco, todas as variáveis, todas as identificações do computador, tá? Se você, aproveitando uma curiosidade, se você pegar um computador aí do teu domínio e rodar isso, ele vai simplesmente desaparecer do domínio. Os dados não são apagados, tá? Mas toda a identificação dele vai desaparecer, tá? Então, se você fizer isso, mesmo que ele vai sair do domínio, aquela conta do computador não vai servir mais porque ela usa como base o SID, tá? Então você tem que fazer tudo de novo, como se tivesse um novo computador, mesmo que seja o mesmo e com o mesmo nome, e tudo você vai ter que fazer todo o processo de adicionar aquele computador no domínio novamente, tá? E eu já fiz isso com o servidor por uma uma besteira e, cara, deu uma dor de cabeça, nem te conto. Nunca faço isso com o servidor, tá? Mas enfim, aqui o que eu quero falar são sobre os idiomas. Ó, aqui tem, ó, se você usar ISO, ele vem inglês, alemão, não tem português. E o VHD só tem inglês. Então aqui, resumindo, você vai usar o inglês nos dois. Mas daí você pode me perguntar, mas daí como que eu queria estudar em português, tal. Então é assim, ó, você vai você vai instalar ele normalmente, tá? Eu tenho aqui uma máquina virtual que eu fiz isso aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para você. Saindo um pouquinho do escopo simples ali, só na instalação, para adicionar um pouco de conteúdo aqui na aula, tá? Que também vai ser útil aí na hora da mão da massa de vocês configurarem o laboratório. Então é assim, ó, aqui você vai vir aqui, ele vai estar em inglês, tá? Aí você vem aqui em preferências, aí você vai adicionar o idioma português, tal, vai ficar aqui, vai ficar o inglês aqui. Até pode remover, que é o que eu já fiz. Aí quando você vem aqui, ó, ele tem esse detalhe aqui, ó. E daí, quer ver, ele vai estar assim, ó, vou adicionar qualquer idioma aqui para você ver como é que vai ficar. Vou pôr esse troço aqui. Aí você vai vir aqui, daí ele vai aparecer assim, ó. E daí o que acontece? Você não pode estar ele não vai funcionar. Aqui você vai ver que não vai funcionar. Ele vai dizer que você não tem conexão com a internet. Se você estiver atrás de um proxy, provavelmente seja isso. Mas ele normalmente funciona, isso é só uma parte da resposta. Se você estiver na internet na tua casa, não tem proxy, não tem nada e ainda não funcionar, e você começar a se revoltar que você abre o navegador e ele navega, mas você chega aqui e ele não acha, porque é só por aqui que tem. Existe um pacote offline. Só que eu tentei mexi, perdi um monte de tempo e não consegui fazer funcionar o negócio aqui. Então, resumindo, é só por aqui mesmo. Então, como é que você faz? Como que você vai fazer isso aqui funcionar, ele achar lá? Você tem que colocar o Windows Update em ordem, tá? Então, você vai ter que vir aqui no servidor, vai ter que ter conexão com a internet, tá? Você vai vir aqui no Windows Update, aqui. E você vai ter que rodar ele pela primeira vez, pelo menos, tá? Aqui ele tá, que não está ativado, mas quando você nunca funcionou, nunca usou ele, ele tem uma outra mensagem aqui. Então você tem que vamos dizer assim, iniciar ele, fazer ele conectar pela primeira vez lá. E daí ele pelo menos vê que tem um monte de coisa para fazer. Você não precisa fazer nada, não precisa atualizar o servidor. Mas você precisa pelo menos fazer ele se conectar lá na Microsoft e funcionar. Às vezes você tem que reiniciar e tentar de novo, às vezes umas 2, 3 vezes, até que ele, né, até que ele entre em ordem. Aqui ele conectou lá, porque eu já troquei a linguagem, só que ele quer que eu ative o automático. E claro que eu não vou fazer isso, aqui é um laboratório. Depois que você ativou, colocou ele em ordem, ele tá ok, aqui só está te pedindo para atualizar. Aí você vem aqui, daí que vai funcionar o negócio, tá?
Daí você vem aqui, vamos dizer que aqui seja o português, tal. Daí aqui que ele vai funcionar. Daí tem só uma mensagem, tipo, instalar agora. Aí você só aperta o link ali, pelo Windows Update ele vai baixar a linguagem nova, já vai instalar e vai fazer tudo. Aí você reinicia, vou tirar essa linguagem medonha daqui. E daí pronto, ele já inicia com o português, tá, do Brasil. Então é o idioma de exibição do Windows, tá? Só que tem um porém, que algumas coisas ainda ficam em inglês, tá? Algumas coisas ficam em inglês. Por exemplo, usuários e grupos do Active Directory, tá? Então aqui, eu vou mostrar aqui, tá? Só uma outra curiosidade, a gente já começa a instalar as coisas. Se você vier aqui, ó, primeiro aqui que os containers ficam com o nome em inglês mesmo. Talvez tentar até um exercício para você, se você tentar remover o Active Directory com ele já em português, daí instalar de novo, talvez resolva, não sei, tem que testar. Ó, tá vendo? Fica tudo em inglês. Só que o tipo, ó, você tá vendo que ele fica, né, meia boca, vamos dizer assim, né? Fica um pouco de cada tipo. Ó, aqui tá tudo em português, tal, normal. Só que os nomes das funções, ó, ficam em inglês. Mas daí se você adicionar alguma coisa, quando entra aqui na página específica da configuração da função ou recurso que você escolheu, daí ele fica em português, tal, vai ter o nome em português lá e tal. Aí você pode me perguntar: "Ah, mas eu queria, tem um jeito de conseguir um Windows totalmente em, em português?" Tem, mas eu acho que você não vai conseguir, porque se você tiver uma licença mesmo, tipo, se você comprar, e daí lá quando você compra, né, o Windows Server corporativo, você não recebe nada, você só compra a licença. Daí você pega uma chave, você entra lá no site da Microsoft Open, e daí lá você baixa. E nessa hora você escolhe a linguagem. E daí quando você escolhe e você baixa, já era, não dá para trocar. Então, agora você já descobriu por que esse meu servidor aqui tá com, ó, gestor de computador, tal, tá com, deixa eu baixar aqui para você ver aqui, ó. Ó, gestor do Hyper-V. Então por que tá com esses nomes diferentes? Porque o meu português é de Portugal, tá? O idioma. E eu até posso trocar ali, só que tem que reiniciar um servidor. Você pode ver aí que eu tenho trocentas máquinas virtual e daí ia ser um parto. E na verdade eu já troquei uma vez, só que daí eu precisei instalar aquele .NET Framework lá. Ah, terminou uma cópia aqui. E, e daí com a linguagem instalada por cima, assim, vamos dizer, ele não instalava nem a pau. Daí, depois de dias que eu descobri isso, daí eu tive que voltar para o português de Portugal, que seria assim a linguagem padrão, né? E daí não mexi mais, até porque quando eu preciso ver os nomes de alguma coisa em português, eu entro na minha máquina virtual que já está configurada ali, tá? E por que foi esse erro? Porque simplesmente quando você vai lá escolher a linguagem, você procura o quê? Português, né? Alguma coisa assim. Normalmente tem, né? Português Brasil e daí Portugal. Só que lá só tinha um português. E daí, beleza, baixamos esse. Depois de tudo que eu vi que estava em português de Portugal, que daí eu voltei lá e daí vi que tinha um bendito idioma Brazilian. E daí era esse o certo, tá? Então, mais uma dica para você, tá? Nunca baixe nada português. Se tiver Brazilian, é Brazilian. Então, é, e daí, bom, tá. Então tudo isso para te falar sobre o idioma para você configurar e vai dar tudo certo, beleza. Eu vou te mostrar aqui. Eu tenho uma máquina virtual naquela questão, né, de se eu posso ter tudo em português. Caso você tenha baixado a ISO, né, seja porque você comprou ou porque você achou na internet em algum lugar uma em português mesmo. Eu já procurei e nunca achei. Daí vai ser assim, ó. Ela vem. Eu vou iniciar aqui. Eu até tô com ela carregada aqui, eu acho. Só confirmar aqui.
Acho que é essa mesmo. Ó, vou iniciar aqui a máquina virtual para você dar uma olhada. Então, em inglês tem só o idioma inglês, né? E depois você instala lá e boa. Agora, quando tem um outro idioma, você, né, qualquer um, mas no caso você vai se interessar pelo português Brasil, né? E no meu caso aqui eu coloquei isso que eu baixei oficial lá. Então veja como é que funciona aqui, ó. Ele iniciou, ó, e ele já vem o idioma que você comprou lá no caso, tá? E ó, não tem outro. Então o idioma a instalar, esse aqui é o idioma de exibição, tá? Então você vai ver que daqui a pouco eu vou te mostrar o ISO que você baixa lá da Microsoft, ele vem em inglês. Então aqui vem só em inglês e não pode trocar. Daí isso aqui pode trocar porque é formato de hora e isso aqui também pode trocar porque é só o idioma do teclado, tá? Mas então só pra você ver que tem. E daí aqui sim, se tivesse, se minha ISO fosse português Brasil, daí sim, daí ia estar tudo em português, tá? Inclusive o nome das funções, tá? Eu vou desligar aqui porque agora eu não vou usar essa para te mostrar. Mas eu quero te mostrar aqui no próprio servidor, que é em português, ó, para você ver a diferença. Ó, seu português do Portugal, né, no caso. Por isso que tá esse nome estranho. Eu prefiro até inglês, cara, porque português de Portugal é muito estranho. Mas tudo bem. É que aqui eu tenho dois virtualizador, tá? No teu vai ser servidor local. Ó, você tá vendo aqui os nomes, ó? Isso aqui é em português de Portugal, tá? Então vai ter alguma coisa estranha aqui, ó. Serviços de implementação, gestão, tá? Bom, enfim. Então você entendeu, né? Beleza, ótimo. Então voltando aqui, eu tenho uma ISO que eu baixei em inglês. Deixa eu só ver se tá aqui agora. Acho que é esse aqui ou não é. Então é assim, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês como que é quando instala pelo VHD, porque lá no site da Microsoft se lembra, né? Você pode baixar ISO ou VHD. Então aqui eu tenho um VHD, não é essa ISO, está no outro lugar, mas eu vou... Então primeiro eu mostro o VHD, depois eu mostro a ISO lá, como é que tá, porque são diferentes, tá? Então, acho que eu estava te explicando e acho que eu parei no meio da explicação. Mas já vou fazendo aqui para você ir vendo. Quando você compra um computador, ele vem de um fabricante, ele vem com Windows pré-instalado e tudo mais. E daí você não vai instalar do zero, igual seria numa ISO ali. Você vai instalar. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Você vai instalar pelo. Ele já vem instalado, tá? Daí você só configura ele. Então aqui, ó, vou remover meu ISO e vou colocar aqui o VHD lá para você dar uma olhada. Ok. Agora eu vou iniciar. Então ele já vem instalado, você não define, você não precisa, você não define, por exemplo, a partição, você não define qual instalação que você quer, se você quer data center, se você quer a interface completa ou server core, você não define nada, tá? E se você tiver também uma, aqui não vai aparecer, porque eu baixei esse VHD, eu baixei lá da Microsoft, então é de avaliação, né? Mas se você tiver uma ISO que você comprou, no meio do processo de instalação, na verdade no meio do processo de configuração, ele no processo de instalação dela, quando você comprou, ela vai te pedir a chave, né? O serial do produto. Então você vai ter que digitar a chave que você comprou. Aqui não vai pedir porque é de avaliação, né? Então ele já vem quando você inicia ele, ele nem pede nada e quando você inicia ele, quando você faz o primeiro login, ele já mostra aquela mensagenzinha que fica nesse canto aqui, tantos dias e tal lá para expirar. Aqui tá demoradinho porque é a primeira uso desse VHD, né?
Então ele está iniciando, ó, ele já começa, primeiro vem inglês, tá? Ó, aqui eu posso trocar, mas é o país, não tem nada a ver com o idioma do Windows. Aqui, ó, a linguagem, se eu trocar, não é o idioma inteiro, tá? É só aquela questão da região lá. Português, vou até pôr aqui, tá? Ó, aqui tem os dois, mas na hora de comprar lá, dentro do site da Microsoft Open, não tem os dois, tem só um português e o outro é Brazilian, tá? Não cai nas pegadinhas que eu caí. Tá, vou deixar aqui, vamos arrumar. Aqui é os termos de licença, né? Tem que aceitar, senão ele não continua. Ele cria por padrão usuário administrador e no caso administrator, né? Porque aqui está em inglês. Mesmo depois que você transformar para o português, ele vai continuar assim, a não ser que você crie um outro usuário em português, administrador, e faça ele membro dos principais grupos lá, administrador do domínio e administrador da empresa, por exemplo, e administrador local desse servidor, tá? Vou criar uma senha aqui. Opa. Olha, ele já vai reiniciar e já está configurado, entendeu? Então já vem tudo instalado. Você vai ver que agora na primeira inicialização ele já vai pedir login e já vai entrar no Windows. Essa janelinha aqui é só do meu conector de máquina virtual, tá? Ó, então já pediu o login. Vamos ver se eu lembro assim o que eu inventei ali. E daí ele fez o primeiro login, tá? Então daí a primeira coisa é você entrar ali na parte de linguagem ali, de idioma, e trocar o idioma de exibição, como eu te mostrei um pouco antes nesse vídeo, tá? Então tá, aqui eu já estou numa máquina virtual já em português, tá? Para você poder acompanhar melhor. Depois que você lá na tua máquina virtual trocar a linguagem e fizer a primeira reinicialização, ele vai carregar normal, você faz login e sempre, como você está com o usuário administrativo, né? Ele carrega automático o gerenciador do servidor. Então aqui eu vou te mostrar uma visão bem geral aqui do gerenciador de servidor, tá? Não é nessa aula que eu vou te mostrar tudo sobre o gerenciador de servidor, até porque não é numa aula que você vê tudo. Em cada aula que a gente fale sobre cada função ou recurso, é que você vai aprendendo a mexer no gerenciador de servidor, tá? Até que no final desse curso você já teve a visão geral. Lógico que que você não vai ver todas as funções e recursos nesse exame, né? Para você ver isso, você precisa você precisa passar pelos 3 exames até ter o MCSA. Daí sim você pode dizer que viu todos. Mas tudo bem. Então aqui essa primeira tela aqui, essa primeira página, né? Página de bem-vindo, aqui é o painel. A primeira coisa a se fazer no teu primeiro login é configurar o servidor. Então se eu clicar aqui, ele vai me levar para essa página, tá? Aqui são as páginas do gerenciador de servidor. Aqui também ele separa as funções. Então cada função que se instala, ele coloca aqui o item e daí você clicando ali você vê informações só relativas a isso. Ou mesmo grupos isso aqui também é uma função, né? Ou então mesmo grupos de servidores. Se você tem lá 200 servidores e 10 deles são servidores web. Você pode criar um grupo de servidores web e criar o grupo.
Daí aqui vai estar um item servidores web. E daí, se você clicar aqui, você vai poder gerenciar só esses servidores, tá? A diferença do gerenciador de servidor agora, dessa versão do Windows Server para 2008 R2 e anteriores, é que agora, só com essa ferramenta aqui, você consegue gerenciar ou o servidor local ou os servidores remotos. E pode ser um servidor remoto ou vários ao mesmo tempo, tá? Através de, por exemplo, essa questão aqui do grupo de servidor que eu te falei, tá? Mas isso só adiantando que me veio à cabeça agora, depois a gente vai ver em detalhes isso. Então tá, clicando aqui, configurar servidor local, você vê que baixou aqui de página, né? Então, aqui é o bloco de propriedades. Desculpe. E aqui são as primeiras coisas que você vai ter que configurar, tá? Então, primeiro, nome do computador. Ele vem um nome aleatório aqui, que se vê que no meu eu ainda não troquei. Se você clicar aqui, ele abre as propriedades do sistema. Você vai clicar em alterar. Aqui ele não deixa porque esse meu computador já é um controlador de domínio. Tá, mas daqui a pouco eu vou te mostrar a instalação usando o ISO. E daí lá eu te mostro aqui, mas não tem segredo. E no caso vai estar um grupo de trabalho. Aqui pelo mesmo link você troca. Aqui é a configuração de Ethernet, tá? Então, se for uma máquina virtual, vai ter uma placa de rede, você pode pôr mais, né? E daí aqui normal, né? Como você já deve estar acostumado, tem que trocar o IP aqui para você começar os laboratórios. Se você for, de repente, fazer algum teste em algum cliente, for colocar duas máquinas virtual, por exemplo, quando a gente for usar um DHCP, por exemplo, aí você vai ter essa máquina sendo servidor e você cria uma outra VM com Windows 7, 8, sei lá, e coloca na mesma rede ali para eles conversarem, para você testar lá no Windows 7 ou 8, para você testar se está funcionando o DHCP ou DNS ou o que for. Então tem que estar na mesma rede, tá? Então aqui você já tem que pôr um IP, por exemplo, qualquer faixa, né? 10.0.0.1. De lá no outro você põe 10.0.0.2. E de lá no outro aqui o DNS se aponta para esse primeiro, tá? Então aqui você tem que definir. Daí aqui tem o Windows Update, mas você não vai atualizar nada, né? Como é laboratório, você vai usar isso aqui só para ativar ele para poder trocar a linguagem. Esse aqui, configuração de segurança aprimorada do IE, é só para que é um nível de segurança bem fechado, para meio que não navegar pelo servidor. Mas eu imagino que você não vai navegar pela internet aqui dentro, né? Aqui dentro da VM, né? Mas caso você faça e caso você use o Internet Explorer, é bom vir aqui desativar, tá? Porque senão todos os sites vocês têm que adicionar lá naquela sites confiáveis, naquela zona de sites confiáveis, e daí é um saco, tá? Você não consegue fazer nada. Aqui tem o fuso horário, que daí já leva para a janela de data hora. Aqui pode alterar se quiser. E basicamente isso, tá? Então essas são as primeiras configurações apenas que você precisa fazer para o servidor, para você estar rodando, tá? Aqui no painel ele mostra ele mostra um bloquinho desse para cada quadradinho, né? Que é um bloco de informações para cada função que você adicionou, né? Aqui no meu já tem várias. E daí dentro de cada um você já consegue acessar atalhos aqui, né? Então, por exemplo, você quer ver os eventos do Active Directory. Não precisa entrar lá no gerenciador Vim aqui, entrar no visualizador de eventos, e daí lá filtrar e tal, e tal, e tal. Aqui pela própria interface do gerenciador de servidor, você vem aqui, clica em eventos, por exemplo. Olha, já vai filtrar, tá? Você põe aqui, manda rodar. Aqui ele já abre lá o console, entendeu? Então aqui é tudo por aqui. Ao longo do curso também você vai vendo cada um. Só para dar uma mostrada rápida aqui. Então tá, aqui é basicamente isso. Agora na sequência eu vou montar uma outra máquina virtual para a gente passar pelo processo de instalação a partir de uma ISO, tá?
Ok, então aqui já arrumei a mesma máquina virtual, só que agora com a ISO baixada do site lá mesmo, tá? Então para você ver o processo de instalação mesmo, de uma mídia mesmo, seja uma mídia física colocada no servidor ou a própria ISO do site lá que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, iniciando aqui. Então você pode ver aqui, ó, também só tem inglês, tá? Então baixa lá. Aqui você configura, mas não é o idioma. Aquela história, né? Tá, ok. Você vai mandar instalar. Então tá, iniciando. Então aqui, ele te dá a opção, no caso, como essa é a da avaliação, né? Então eu posso escolher entre Standard ou Data Center, tá? Só que, vamos dizer que seja um Windows comprado, né? Então ele daria só o que você comprou, né? Ou as duas opções do Data Center ou as duas opções do Standard, tá? Mas e você percebe que hoje em dia, né? Todos apenas só funcionam na arquitetura 64 bits, tá? Servidor 32 bits não existe mais hoje em dia. Até um detalhe que provavelmente a gente vai falar em outras aulas, que é sobre a atualização do servidor. Basicamente, resumindo em uma frase, você só consegue atualizar o 2008 R2, porque ele é 64 bits, tá? O resto não existe atualização. Por quê? Porque eles são 32 bits, tá? E você não consegue atualizar entre arquiteturas, tá? Ok, então dito isso, eu vou instalar o Data Center, mas também, na verdade, aproveitando o embalo, qual que é a diferença dos dois? É só licenciamento. Por quê? Porque antigamente cada versão vinha com uma quantidade de recursos. E hoje em dia não. Daí dependendo, se você quisesse tudo, você comprava lá a versão top lá, Ultimate da vida e, né, e daí pegava tudo. Hoje em dia não. Ambas as versões já vêm completas com todos os recursos disponíveis. Qual é a diferença? A diferença é virtualização. Porque nos dois casos tem o Hyper-V e nos dois casos você pode entupir de máquina virtual lá dentro, né? De acordo com o que o teu hardware aguentar. Só que essas máquinas virtuais elas têm que estar licenciadas, tá? Só uma dica aí. Se você comprou um standard e, e você cria uma máquina virtual, isso é na tua empresa, né? E daí lá dentro você põe outro Windows. Esse Windows que está lá dentro tem que estar licenciado, tá? Ele não é, ele conta como uma máquina física. Para a Microsoft ele só é virtualizado, mas ele conta como uma máquina física, né? Lógico, os caras são espertos. Enfim, qual que é a diferença? A diferença é que no Standard você só pode licenciar duas máquinas virtuais. Então você pode instalar dois Windows, por exemplo. Linux não conta, né? Você pode instalar duas VMs com Windows lá dentro que vai estar licenciado automático. Não precisa comprar mais nada. A partir da terceira, aí você vai ter que comprar licenciamento individual, tá? No data center não. No data center o número é infinito, é ilimitado. Então, se teu hardware aguentar, você põe 200 máquinas virtual, todas com Windows lá dentro e boa, não paga mais nada. Tudo bem, então essa é a diferença aqui da instalação. Agora a diferença aqui do tipo da instalação. Então você vê aqui que tem o Server with a GUI, ou GUI em inglês. O que é isso aqui? Graphical User Interface, interface gráfica do usuário. Ou seja, essa tela gráfica, a interface visual que você tá visualizando aqui na tela. A opção Server Core é que nem o Linux, que o Linux começou com isso antes do Windows, tá? O Windows está copiando isso, a Microsoft está copiando isso do Linux. Lá no Linux já tinha a opção de instalar ele seco, sem nada gráfico. Por quê? Porque utiliza recurso, né? Além da interface gráfica ser o componente do sistema operacional que mais dá pau e mais precisa de atualização,
Então, por isso que hoje em dia a Microsoft iniciou isso aqui, na verdade já iniciou com 2012, só que agora na 2012 R2, a, a instalação padrão, ele já vem selecionado nessa tela, ele já vem o server core, tá? De qual edição você comprou. Já sinalizando que a tendência no futuro é deixar só servidor server core funcionando. Vai ter uma aula específica sobre server core, né? Mas a ideia básica é por isso. É para você começar a utilizar servidores mais enxutos, tá? Até porque hoje em dia você não gerencia mais nenhum servidor no próprio console ali. É tudo é tudo remoto ou pelas ferramentas de administração que você pode instalar no Windows 8, por exemplo, ou Windows 10, até no Windows 7 com alguma gambiarrinha. E daí você gerencia o teu servidor pela tua máquina desktop, ou mesmo você adiciona um servidor server core num outro servidor com interface gráfica lá no gerenciador de servidor, né? E daí gerencia por lá, como a gente vai ver pra frente. Então aqui basicamente você vai escolher como que você quer começar. Eu vou mostrar com interface gráfica, depois a gente vai fazer transformações e tal, então vocês já vão acabar vendo. Mas sobre esse ponto a explicação é essa. Tudo bem. Seguindo a licença, daí aqui tem aquele item que eu comentei, que na próxima tela aqui já iria te pedir a licença, tá? Se você fosse comprar, se você tivesse comprado um produto oficial, né? Se tivesse comprado mesmo a licença. Então tá, aqui ele te pergunta se você vai atualizar algum Windows existente ou vai instalar do zero. Sobre a atualização a gente vai falar depois, então aqui é a instalação do zero. Você pode formatar, por exemplo, aqui é que não tem nada, não tem nenhuma partição criada. Eu posso criar aqui manualmente, mas na verdade eu não preciso, tá? Se for dividido. Aqui eu poderia, se já tivesse um espaço usado, teria ferramenta de formatar habilitada. Aí teriam vários discos se tiver mais de um, né? Aqui como o meu tem um disco em branco, não tem nada, nem sistema de arquivo. É por isso que ele me pede para criar um se eu quiser, uma partição, não tem nem partição, não tem nada. Então eu vou usar Next porque daí ele faz tudo automático, já vai criar a partição como NTFS, que é o que o Windows precisa. E, enfim. Clicando em próximo já começa, já instalou. Já está aqui na tela de progresso. Eu vou deixar aqui rolando, vou dar uma acelerada aqui para você não ficar esperando meia hora no vídeo. Daqui a pouquinho, quando eu terminar, eu te mostro a instalação finalizada, ok? Então aqui ele já terminou, já está reiniciando. Esse é o primeiro carregamento. Está reiniciando de novo. Ali é que o CD ficou no drive, né? E é isso. Como você pode ver, ele já caiu aqui na configuração. Basicamente o que a gente viu lá com o VHD, né? Direto já. Criando uma senha aqui. Até nem lembro o que eu fiz de senha. Agora eu quero ver eu acertar ali. Vamos ver se eu acerto. Beleza. Então, primeira inicialização. Nesse aqui, como é novo, eu vou poder mostrar para vocês ali para trocar o nome. Não que seja algo do outro mundo. Ah, um detalhe, ó, vocês estão vendo aqui que está expirado a licença, né? Ele já chegou com essa... Por quê? Porque a data aqui ele pega do servidor host, né? Então, para você... Porque daqui a pouco ele vai ficar enchendo o saco, vai ficar reiniciando, tá? Ele não vai deixar você trabalhar.
Então como é que você contorna isso? Tem aqui, ó, no próprio site da Microsoft, ó, tá vendo aqui, ó? Podem usar período de cortesia de 10 dias. Bom, essa explicação foi horrível, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que você pode reativar aquele período de 180 dias inicial. Então, se você já pegar uma ISO que já estiver expirada ali, você vai executar no prompt do comando, tá? Não é no PowerShell. Executa isso aqui é o comando de reiniciar, mas não precisa digitar o comando. Pode ir lá pela interface gráfica. Quando ele voltar da reinicialização, já vai estar o 180 dias ali de volta e vai estar tudo ok, tá? Para você fazer o seu laboratório. Aqui ele está carregando, né? Primeira inicialização, então aqui ele está reclamando que os serviços não carregaram ainda, não tem nenhum defeito ainda, pode ficar calmo. Ou calma. E você vai fazer aquela questão lá da linguagem, né? Vai trocar aqui o idioma, como eu passei a dica. Então aqui, ó, vamos lá para o servidor local. Eu vou mostrar aqui em inglês mesmo, porque lá no meu outro em português ele não vai deixar, porque eu estou no domínio já. Mas, aqui você já sabe o que significa, né? Aqui não tem nenhum segredo. Então você vai clicar num dos dois, na verdade ele cai na mesma coisa, que é a janela de propriedades do sistema. Aqui é alterar, então você pode só mudar o nome aqui, se quiser já pode adicionar ele num domínio ou não, tá? Você mudando qualquer coisa, ele já pede para reiniciar o servidor. Você reiniciando, ele volta aqui já com atualizado. Só quero, para terminar então essa aula de instalação, então a gente terminou os processos, né? Você já sabe como instalar. Eu só quero te mostrar duas questões aqui. 3. Primeiro, Firewall. Se você vai me seguir no laboratório, de preferência já vem aqui, já desligue ele para não ficar no caminho, tá? Então vai ter aqui, ó, ligar ou desligar o Windows Firewall. Vem aqui, desliga aqui. Para ele não te bloquear, de repente você vai fazer algum laboratório que envolva a rede. Às vezes, por exemplo, o DHCP. Você quer ver se o servidor está liberando os IPs. Aí você Aí você aí você vai no cliente lá e quer ver se está funcionando, então tem conectividade de rede, né? Então, se você não foi na regra, normalmente, claro, as regras são liberadas automaticamente, mas sempre fica alguma coisinha, porque o firewall ele começa por padrão tudo fechado e depois vai abrindo as portas. Então, é sempre bom você começar com tudo aqui o firewall já tudo fechado, tudo aberto, desliga ele. Aí se você quiser, se você faz questão de testar com ele ligado para de repente imitar isso, reproduzir isso no ambiente de produção, aí depois que você já conseguiu uma vez, você vem aqui, liga ele e tenta de novo, porque daí você já sabe que de repente não é um problema teu, daí você já tem mais ou menos ideia que pode ser alguma regra no firewall e tal, tá? Sobre o gerenciamento remoto, ele já vem ativado por padrão. O que é isso aqui? É o gerenciamento remoto através do gerenciador do servidor. Então ele já vem ativado por padrão para que você só, se ele estiver num domínio, fora do domínio também funciona, mas aqui no domínio você já consegue usar credenciais únicas, né? Tua conta de administrador, por exemplo, você acessa qualquer servidor do domínio, por exemplo. Então aqui ele já está pronto para você ir num outro servidor e mesmo server core, tá? Se ele já tivesse chegado aqui na tela inicial do server core, você já podia desligar, sair aqui, ir lá no teu outro servidor, adicionar ele e já gerenciar ele, entendeu? Direto, através do gerenciador de servidor. E aqui a área do trabalho remoto vem desabilitada por padrão. Por quê? Porque a Microsoft ela não quer mais que você acesse o servidor, como eu estou fazendo aqui com esse aqui, acesse o console do servidor remotamente, para daí trabalhar lá no servidor local, que na verdade é a mesma coisa de trabalhar no local, né? Você está trazendo só o console dele para você. Então não é mais essa ideia da Microsoft. Eles querem que você gerencie tudo pelo gerenciador de servidor. Então a ideia é que quando você for fazer alguma coisa em algum servidor aqui, que você consiga fazer em quase todos que você quiser. Você vai adicionar uma função. Você pode adicionar nos servidores que você quiser dentro do teu data center, tudo através de um servidor só, entendeu?
Então essa que é a ideia da Microsoft e por isso que esses são os valores padrões. Os valores padrões. Ou valores padrão. Bom, sei lá. Enfim, então a aula já ficou um pouquinho longa, porque eu passei algumas informações adicionais para vocês, mas que tenho certeza que vai ser de valia. Ficamos por aqui nesse vídeo. Aqui embaixo tem uma... Ou você me fala pelo Skype, se você tiver acesso, ou você deixa um comentário ali no... Tem uma área de comentários embaixo do vídeo que vai ficar específico para o vídeo. E aquele plugin, se você deixar um comentário ali, eu sou avisado por e-mail, tá? Então não tem como ficar no vácuo. Faça o teste, reproduza as instalações que eu comentei. Nos próximos vídeos a gente vai desenvolvendo mais os conteúdos, tá? Qualquer dúvida relacionada a esse vídeo, entre em contato ali por onde eu falei, ou manda e-mail, enfim, tá? Fale comigo. Então é isso, eu espero que tenha gostado. Se faltou algum detalhe, me avisa. Se precisar gravar outro vídeo, eu gravo, não tem problema, complementando aqui o que faltou. Mas eu acredito que tenha saído ok. Beleza? Então é isso aí, sucesso, um abraço, até a próxima.